Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 21 de agosto de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Bom dia pra você que tá no Facebook, tá acompanhando a gente, tá no Facebook, venha pro Facebook da 93 FM, você vai acompanhar com imagens aqui o nosso Debate 93 de hoje. É um privilégio muito grande ter você com a gente aqui, não é mesmo, Marcela Bastos? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, nosso privilégio ter você com a gente, como disse o JR, bom dia aos nossos debatedores. E 96803-8319 é o nosso WhatsApp, você já sabe, né? O WhatsApp, você participa através do WhatsApp, apenas pelo WhatsApp. Você manda o aniversário do seu pastor, pastora, a esposa do pastor, o esposo da pastora, caso não sejam pastores, e também o aniversário da sua igreja e da sua cidade. Se eu não estou enganada, JR, acho que hoje é aniversário de Nilópolis e São João de Meriti. As duas cidades juntas no mesmo dia? Fazem a mesma idade. Hino de Nilópolis, Marcela. Algum nilopolitense. De São... Eu acho que é isso, não sei. Tano. Vai contar pra... Nilopolitano? Eu acho que é, né? Vai contar pra gente. Tano. Aqui. O Renato tá falando que é Tano, é Tano. Então, e São João é hoje também? Chegou um ilustre morador de São João. É isso, pastor? É hoje aniversário de São João? Viu? Quantos anos, pastor, faz? Tá. Muitos. Não são muitos, não. São muitos? Chegou na pressão. Será que são muitos? Vamos saber aí as informações. Já a Marcela Bastos traz as informações pra gente hoje. Marcela, hoje é aniversário de quem mais? Conta pra mim, fala. Hoje é aniversário da Andréa Maier. Ela que é a nossa missionária, tá vindo direto da Amazônia pra cá. Chegou ontem, tá? E é a nossa chefe. Por isso, chefe. Essa referência especial. Óbvio, Eu fico impressionado com a Andréa completando 25 anos, né? Não é sensacional? Sensacional? Você acha que é mais ou é menos, Marcela? Menos? Menos, muito óbvio, menos. Tá muito bem. Tá de parabéns, hein? Tem mais 6 meses a ser que segurar. São 11h05 aqui na 93 FM. Vamos dar bom dia pros nossos ouvintes, Marcela? Vamos dar bom dia para quem nos acompanha no Facebook da 93 FM. Bom dia para Célia. Bom dia, Célia. Maria. Viviane, Suzete, Élida, Pastora Ana, Angélica, Sheila, Cristiane, Ariane, Ferreira, Simone, Robério, Viviane, Tiago, Fátima, Anésia, Andréia, Daniela, Viviana, Márcia, Rosiane, Jonas Mendonça, Pastor, Rodson, Suzete, Sueli, Sheila, Verônica, Kátia, Elisângela e muito mais. Muito obrigado, queridos e amados ouvintes ligados aqui no nosso Debate 93, pelo carinho da sua audiência, por estar com a gente aqui também já no Facebook da 93 FM. Você está nos ouvindo aí através do nosso aplicativo em qualquer parte do planeta, através do nosso site radio93.com.br e claro, em 93,3 no rádio. É um privilégio, uma alegria enorme ter você com a gente aqui na 93. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Tema 01 do programa de hoje, minha gente. Vamos ao tema 01 do programa de hoje. O que fazer quando uma pessoa afirma que Deus não existe? Eu fui pego de surpresa com a afirmação de um homem que dizia que Deus é apenas uma ideia que o ser humano criou. Eu não soube confrontar, isso me assustou. Até que ponto é válido entrar em uma decisão como essa, hein? Ao me calar, eu estarei pecando?
E no caso de confronto, quais as provas que podemos apresentar sobre a existência de Deus? Eu quero agradecer as perguntas que são encaminhadas pelos nossos ouvintes, são sempre encaminhadas aqui por e-mail, debate@radio93.com.br. Quer mandar um tema? debate@radio93.com.br. Pastor Fábio Nunes, eu começo ouvindo a sua opinião e a sua palavra sobre esse assunto. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos nossos debatedores. Um assunto que cada vez mais se torna aí pauta do dia a dia é a questão de afirmar que Deus não existe. Cada vez mais está sendo assimilado, independente do posicionamento, mais para a esquerda, mais para a direita. A gente vai percebendo que as ideologias, independente delas, há mais pessoas assumindo essa ideia e cada vez mais a igreja vai se defrontar com isso e tem que ter respostas. Bom, eu entendo que a ideia de provar a existência de Deus é uma questão que não cabe. Porque quando se fala de provas, a gente está partindo do princípio que são provas dentro de um enquadramento científico, dentro de um desenvolvimento humano. A ciência humana, ela trabalha com experimento, ela trabalha com laboratório. E não tem como colocar Deus dentro de um laboratório, dentro de um processo chamado empírico. Não tem como também quantificar Deus. Deus está acima de todo e qualquer tipo de desenvolvimento do pensamento humano. Então, não cabe essa discussão, provar Deus. Então, eu me comporto numa situação dessa, colocando exatamente isso. O Deus bíblico, ele está muito acima daquilo que o homem pode desenvolver. A gente começa por aqui, depois a gente vai aprofundando. Pastora Carla Regina, nossa menina da mesa de hoje, bom dia, bem-vinda. Bom dia, JR, bom dia aos queridos ouvintes, aos debatedores da mesa. JR, de fato, né, coaduna com quem falou o pastor, e a gente às vezes entra em algumas questões, difícil é tentar convencer alguém que se convenceu, que não vai se convencer do que a gente está tentando provar a ele. E de fato, não só acerca das provas, tanto através da razão com relação à fé, a razão ou fé vão corroborar que Deus é. Quando eu olho para a natureza, ela testifica, o salmista vai falar sobre isso. Quando eu olho para a complexidade humana, de fato, Deus é representado ali, porque é impossível que não haja, de fato, um Deus que orquestra todas as coisas. E corroboro isso com a conversa que Deus teve com Jó, e isso mexe comigo, Jó 38, quando de fato tentaram aí confrontar o que Deus fazia. E aí o texto vai dizer, só os primeiros de 38, que o Senhor responde a Jó, o redemoinho, versículo 2 vai dizer, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, perguntar-te-ei, tu responde-me, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Quem pensa ser inteligente, negando a existência de Deus, não tem como fazê-lo. Deus o é, e isso é representado em toda a nossa volta. Ser humano, natureza, entre outros que a gente vai falar no decorrer do Reverendo debate. Renato Porpino, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Como analisa o senhor esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos nossos amados debatedores, aos nossos queridos ouvintes, internautas. Bom, eu penso, JR, que seja importante, em primeiro lugar, descaracterizar que a fala do ateu é uma fala científica. E digo isso porque, num debate entre um teísta e um ateísta, ele tende a dizer que a nossa matéria é uma matéria de fé e a matéria dele é uma matéria de ciência. E aí você chega a essa conclusão. Ele diz que você não consegue provar a existência de Deus. Se a gente não consegue provar a existência de Deus, logo a nossa é uma matéria de fé. E em seguida nós devemos perguntar a ele, você consegue provar a inexistência de Deus? E ele também vai dizer, não consigo provar a inexistência. E aí você diz então para ele, a minha matéria é matéria de fé. E a sua matéria é também matéria de fé. E trazendo para o campo da fé, provando a necessidade de ele enxergar que o argumento dele também não é científico, aí a gente olha para a palavra de Deus e caminha por ela.
Pastor Renato Vargens, muito bom dia, seja também bem-vindo ao debate 93 de hoje, pastor. Bom dia, JR, bom dia, amigos debatedores e você, ouvinte da Rádio 93. A premissa começa errado quando diz que Deus existe. Deus não existe, Deus é. Né? Afirmar que Deus existe significa dizer que ele foi criado. Que aquilo que existe foi criado por alguém. Alguém o criou. Essa é a perspectiva. É algo finito que foi criado por uma outra pessoa. Deus não foi criado, ele é sempre eterno. Ele sempre existiu. Antes da eternidade, ele o é. Ele disse, eu sou o que sou. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E coaduno com o pastor quando ele afirma de forma absolutamente clara que trata-se de uma questão de fé. O ateu, ele é crédulo, só que ele é crédulo nas suas perspectivas e na sua percepção quanto à existência do homem, ou quanto à existência de todas as coisas. O que nós precisamos entender e fundamentar efetivamente a nossa fé é que nós não cremos num Deus que existe, nós cremos num Deus que é. Ele é o Senhor, sempre eterno, o Criador de todas as coisas, o eterno, o Deus Todo-Poderoso. E porque ele é, ele existe. Sim, sim. Nessa ordem. Nessa ordem. Nessa ordem. Porque ele é, ele existe, né? Só para... Esse é um esclarecimento que eu considero importante para ser dado, até para responder exatamente isso aqui. O que fazer quando uma pessoa afirma que Deus não existe? Então vocês estão dizendo que Deus existe porque ele é. Claro. Porque ele é, ele existe. Quando o ouvinte diz que foi pego de surpresa, porque me parece que a maioria das pessoas tem um entendimento de que todos os demais também acreditam em Deus. E acreditam na existência de Deus, e acreditam que Deus é. Somos um povo religioso, somos um povo que usa o nome de Deus em diversas ocasiões, momentos diferentes, momentos adequados e também momentos inadequados. Quando a nossa ouvinte diz que foi surpreendida por isso, vocês entendem que ela partiu do pressuposto de que o seu interlocutor, a outra pessoa, também acreditava assim como ela, e essa, na visão de vocês, é uma leitura equivocada, porque pode ser que existam interpretações absolutamente diferentes a respeito de Deus? Eu acredito que a maior demanda que a gente tem hoje são de pessoas que outrora acreditavam, né, na existência de Deus e depois disso acabaram por conta de uma situação difícil que viveu, alguém que perdeu um filho, alguém que passou por uma situação difícil, deixa de crer que de fato ele existiu. A pergunta que você fez foi se porventura, quiçá, ele já acreditava antes e deixou de acreditar. Eu estou te dizendo que pelo que vejo, pelo que observo, a maioria das pessoas que acreditavam, depois de acontecer alguma coisa muito difícil com elas na vida, difícil de administrar, a pergunta é por que Deus permitiu, onde Deus estava, e aí quando elas chegam a essa conclusão, acabam tendo dificuldade de continuar crendo que ele o é, mesmo depois das intempéries da vida. Então, quando eu olho para essa situação, eu percebo que o grande susto que nos afeta é quando alguém acreditava e deixa de acreditar por conta de alguma coisa que não aconteceu como essa pessoa gostaria que acontecesse. Este é um problema e eu volto, é uma questão... né? É um dos problemas. Às vezes fazem-se muitas promessas em nome de Deus, que Deus nunca prometeu. Foi muito bem pontuado. Mas eu volto à questão do raciocínio científico. Para muitos ateus, eles tentam colocar Deus dentro da perspectiva científica. E aí eles vão ter problema mesmo. Eles vão ter muito problema. E só para ilustrar, há um tempo atrás, né, faz um tempinho, eu estava na graduação de História, um professor de Sociologia, ele começou a questionar a existência de Deus, a aula era de Sociologia, ele começou a falar sobre Deus, ele começou a falar sobre dom, e aí, pela terceira vez, ele pediu desculpa àqueles que creem. Aí eu falei, bom, falou uma, duas, na terceira eu não vou deixar passar. Era o primeiro período, e aí eu pedi a palavra ao professor, e eu perguntei para ele, professor, o senhor está dizendo que Deus não existe, que dom não existe, porque não tem como colocar no laboratório. Agora, existe alguma comprovação científica de que a ciência é o único meio de se chegar à verdade? Aí ele começou a gaguejar, começou a suar frio, a mão ficou trêmula,
E eu falei assim, pronto, agora ele vai me perseguir todo semestre. Mas ele foi muito humilde e ele disse assim, não existe. Ele falou assim, então, crer que a ciência tem as explicações é uma questão de fé? Empatamos, né, professor? Então o senhor fica com a ciência, eu também fico com ela, mas eu também fico com Deus. Então, assim, quem trabalha com a fé não tem dificuldade com a ciência. Talvez quem pensa que a ciência é o único meio da verdade, talvez vai ter dificuldade com a fé. Então, eu entendo que o que a irmã disse, de certa forma, procede, mas eu vou um pouco mais além. Hoje nós temos aproximadamente 30 milhões de pessoas desviadas da igreja. Pessoas que entraram, participaram dos nossos cultos e não estão mais. Algumas delas se transformaram em agnósticas. O agnosticismo, ele cresce assustadoramente no nosso país. Deixa eu explicar para o ouvinte o que é agnosticismo. O prefixo a é uma negativa, não, e o gnose significa conhecimento. Então o agnóstico, ele vai crer que Deus pode existir, mas ele não é cognoscível, ele não pode ser conhecido. Uma visão errada do evangelho pregado pela igreja faz com que as pessoas tenham uma interpretação de quem seja Deus equivocada e que, por conseguinte, leve essa pessoa a um descrédito quanto quem seja efetivamente a pessoa do Senhor. Então, é importante que a gente entenda que não é possível a gente absolutizar o termo dizendo essa é a razão, esse é o motivo porque cresce o número de agnósticos ou o número de ateus. Há uma série de fatores, mas eu entendo, compreendo que uma visão errada, uma exposição errada por parte da igreja e dos pastores quanto aos atributos de Deus, quanto a quem seja Deus, sobre a pessoa de Deus, contribui efetivamente para uma imagem equivocada que pode levar o sujeito a um comportamento agnóstico ou, em alguns casos, até ateu. Agora, eu continuo afirmando de que é uma troca de fé por outra. Na verdade, ele está trocando uma percepção a qual ele acredita e a qual ele define por outra absolutamente diferente. Inclusive, existe o relato de que uma pessoa que diz que não crê, ela chega a afirmar, não são todas, mas de que o cristão é cabeça fechada, é bitolado e fica acreditando nessas coisas. É muito mais caixinha aberta aquele que crê do que aquele que não crê. Porque o que não crê, ele se fecha. O que não crê, diz, não creio nisso aqui. Uma outra coisa que eu considero importante que vocês estão tocando é o fato de como é que se conhece a Deus. A gente pode conhecer da forma que o Renato disse agora há pouco, ou seja, de forma equivocada, porque alguém nos apresentou alguém que não existe. Este alguém que eu apresentei não existe. E aí está certo o incrédulo em dizer assim, não, isso aí não existe. Porque eu estou falando uma coisa que não existe, eu estou inventando uma história. O Deus bíblico, né? O Deus, que não tem outro Deus, Deus da palavra do Senhor, é aquele que quando nós o conhecemos, nós ficamos impactados. Mas ao mesmo tempo, se precisa colocar a questão como é que funciona a revelação de Deus. Como Deus se dá a conhecer. Me parece que se não tocarmos nesse ponto, faltará alguma coisa ainda na nossa fala. JR, é interessante que a palavra do Senhor mesmo responde a essa pergunta, né? João capítulo 16 vai dizer que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós precisamos compreender que esse Deus, o único Deus apresentado e exposto na palavra do Senhor, de forma coerente, é Ele que vai ao encontro do pecador por meio do seu Espírito e se revela a ele a fim de que haja intimidade e proximidade com o Senhor. Cabe a nós, como igreja, anunciar e expor a palavra, a fim de que essa pessoa ouça e, ouvindo, creia. E vivamos aquilo que pregamos. Eu acho que você tocou no ponto. A palavra. A gente conhece a Deus mediante o conhecimento das Escrituras. Há uma estatística que diz que 50,66% dos pastores, JR, nunca leram a Bíblia toda no Brasil. Se 50,66% dos pastores nunca leram a Bíblia, quiçá o crente. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que a falta de conhecimento das Escrituras
pode levar o sujeito a um conhecimento ou a proclamação de um falso Deus. E um falso Deus leva a pessoa a uma falsa fé. E essa falsa fé, obviamente, vai trazer inúmeras decepções. Então, eu entendo que o Espírito Santo, efetivamente, é claro, ele convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, levando o homem à regeneração e à conversão, por conseguinte, mas a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, e é ela que precisa ser pregada, ensinada e levar o povo a ser instruído exatamente por ela. E a palavra por si só, ela é tão poderosa. O próprio Lutero, através de um trecho de Romanos que lê, ele percebe o Deus verdadeiro em detrimento do que lhe for apresentado. E como ele faz uma reforma, e como ele faz uma mudança baseado agora numa leitura correta acerca de Deus, baseado na sua palavra. Sim, é uma responsabilidade daqueles que lideram, daqueles que ensinam e instruem. Em contrapartida, também se conclama que aquele que tem acesso à palavra, assim como Lutero teve, busque nas Sagradas Escrituras esse Deus verdadeiro. E que estrago que se faz, né? Quando não se traz a palavra como ela deve ser de fato ministrada. Mas também que conserto se faz quando alguém decide beber a água da fonte. E assim como os crentes bereanos, confirmarem se realmente é como as Escrituras dizem que são. O caminho da palavra continua sendo o caminho da fé. Porque muita gente pode ter posse da palavra, e aí nós cremos que há uma intervenção sobrenatural, como já foi dito aqui, o Espírito Santo, né? Esse é um caminho de você perceber. A própria palavra diz que a natureza, ela faz um anúncio dessa glória de Deus. Algumas pessoas chegam a uma conclusão lógica. Tem gente que fala assim, olha, não é possível. Temos os pulmões e tem o oxigênio, nós temos a fome, tem o alimento. Tem gente que não caminha pela fé e chega à conclusão, existe um ser, existe um engenheiro, existe um criador. Algumas pessoas vão até chamar de design. Há um design, né? Há uma arquitetura em toda a criação, e eu chego à conclusão, alguém fez, não pode ter vindo do nada, né? Então, assim, na perspectiva cristã, nós entendemos que Deus se revela ao homem. Aí tem a revelação da palavra, a revelação do próprio Cristo, que é o ápice da revelação de Deus. Mas a gente vai entendendo também, ao olhar a obra criada e toda esta organização, nós podemos ter uma lógica. Muito bem, então nós podemos aqui afirmar, pergunto aqui a vocês, que é possível que alguém conheça a biografia de Jesus, ou parte dela, mas não o conheça de verdade? Claro, absolutamente. Muito bem, então nós podemos dizer que nós conhecemos um pouco da biografia de Hitler, a biografia de Mussolini. Vamos sair dessa onda, né? Chaplin, vamos para outro lugar, né? Não é isso? A lógica é um perigo, né? A gente consegue conhecer um pouco sobre a história de Jesus Cristo, mas ainda assim não conhecê-lo de verdade. A biografia de Cristo é uma das mais conhecidas. Nasceu aonde? Nasceu, onde é que ele foi? Na manjedoura. Aí tinha um negócio dos três, não sei o que apareceram lá levando, acho que era ouro, incenso e mirra. Aí depois ele cresceu, com 12 anos ele foi, aí depois com 30 anos, não sei o que, olha, a morte dele foi assim. A pessoa consegue contar a história de Jesus. No dia 25 a gente comemora o aniversário dele. Dizem que é o aniversário dele, inclusive. Diz que é fora de época, mas é uma micareta assim e tal. Bom, bem os dois no caminho de Emaús falavam sobre ele, mas não essa descrição da biografia de Jesus pode dar às pessoas uma ideia de que conhecem a Jesus, só que não conhecem. O conhecimento de Jesus não é fruto de uma pesquisa exaustiva. Eu posso descrever com detalhes a história de Jesus Cristo e não conhecê-lo. Porque aqui se fala de um conhecimento espiritual. Essa é o grande ponto aqui da diferença, é a questão espiritual. O pastor Renato trouxe-nos aqui. Quem nos convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo é espiritual. Esse convencimento, ele vem dessa palavra, né? Que você vê que quando Cristo diz, e conhecereis a verdade vos libertará, me parece que é importante dar um foco no conhecer a verdade. Não apenas a verdade, é o conhecimento da verdade. E este conhecimento é uma revelação que Deus nos traz. Então eu posso subir no lustre, pendurar não sei aonde, subir de joelhos e tal, não ter conhecimento de Deus, porque ele não se revelou.
Existe essa revelação, pastor Fábio diz que essa revelação geral, a natureza está diante de nós, a criação do homem, a florzinha, peixinho, olha, tem a revelação específica. Mas se é a não, lógica. Se não tiver a específica, se você não conhecer as Sagradas Escrituras, e se a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus, então quanto mais longe da Bíblia eu estiver, mais longe eu estarei desse conhecimento. Ou seja, a revelação já foi feita. E claro que chega uma hora que você pode ter um impacto aí, conversão aí, é outro assunto, mas nesse aspecto aí do conhecimento da palavra. Sim, JR, até mesmo acerca da intimidade. Gosto de um texto de Mateus 7, 21 a 23, vai dizer: bem, todo aquele que me diz Senhor, Senhor, dará reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mas ele vai além, né? Ele cita alguns dons que são ali praticados, em teu nome entregamos profecias, expulsamos demônio, fizemos maravilha. E alguém está pensando, por conta disso, então eu tenho um acesso direto a ele. Mas aí ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Isso refere-se que muitos parecem ter o que não tem ainda, porque eu conhecer fala de intimidade no original da palavra. Então, quando a gente fala de intimidade com Deus, não é de fato só o que vemos ou o que fazemos em nome dele, mas é relacionamento íntimo com ele. Quando eu tenho um relacionamento com ele, de fato, eu vou buscar e eu vou conhecer acerca desse Deus. E aí eu volto a esse ponto que foi tocado à mesa, que é importante ressaltar, essa busca pelo verdadeiro Deus. Por que tanta gente é frustrada? A gente falou do começo, o JR até disse, acerca daqueles que ouviram promessas em nome dele, mas que não foi ele quem fez, e se frustra e o negam, porque criaram uma expectativa de um Deus que na verdade nunca conheceram. JR, a palavra do Senhor fala em João 14, 21, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, em algumas versões, e os obedece, esse é o que me ama. Então a palavra de Deus tem que ser internalizada e obedecida, como evidência desse relacionamento com Deus. Então não adianta a gente dizer-se detentor dessa verdade, conhecer uma biografia, se esta verdade não é internalizada e desce ao caráter e transforma e ela é obedecida por aquele que diz servir ao Senhor. E nem adianta dizer que recebeu uma revelação de Deus sem que aplique e viva de acordo com as verdades reveladas pelas Escrituras. Porque um perigo é, às vezes, o sujeito fala assim, não, Deus me revelou, ele falou comigo, ele se dirigiu a mim, e aí, nessa perspectiva, fora das Escrituras, constrói-se estereótipos e conceitos absolutamente equivocados do que seja o Senhor. Por isso que a máxima protestante é de que nós somos regidos pela Escritura, sola Escritura, né? Ela é a norma normanda e a norma normata, é ela que nos guia, é ela que nos dirige. Então, a partir do momento em que há regeneração, conversão, há um relacionamento com a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a forma que nós crescemos no conhecimento do Senhor. É curioso, porque se alguém me dissesse, ó, o Renato, tô chamando de Renato por causa, vocês vão entender, o Renato chamou você para almoçar na casa dele. Hoje, eu bato na porta da casa do Renato, o Renato não tá em casa. Aí, encontro com outra pessoa e diz, não, o Renato falou para você ir lá na casa dele. Bato na casa do Renato, o Renato não tá lá. Sabe com quem eu fico bravo? Com o Renato. Fato. Fico bravo com o Renato. Mas não reclamo com ele, fico bravo com ele, falo mal dele, fico de mal dele, vou pro Facebook, tem gente que não sei o quê, convida pra almoçar e sai de casa. JR, sentido contrariado, porque não sei o quê, babapá, homem de palavra, porque... Peraí, a lógica do processo é assim, ô Renato, você me convidou pra almoçar na sua casa? Tô perguntando não, tá, Renato? Só pra retórica. Você me convidou pra almoçar na sua casa? Não te convidei. Aliás, se você quiser almoçar lá em casa, podemos combinar, mas eu não falei nada. As pessoas dizem que Deus disse, e ao invés de perguntarem para ele se ele disse, ficam com raiva dele. Mas ele não disse. E o que ele disse? Aí você não sabe o que ele disse. Entendeu? Você não sabe que o Renato me chamou a almoçar domingo na casa dele. E eu não tô sabendo. Você cria um outro Renato. É, claro. O Renato da sua mente. Você julga ele, e o Renato real, na verdade, não tem nada a ver com isso. Exato. Nessa perspectiva,
tem muita gente criando deuses. Exato, esse é o ponto dos falsos deuses, e que aí que produz idolatria, porque a idolatria é um perigo enorme de se criar uma ideia a respeito de Deus que Deus não disse, Deus não falou. Por isso o nosso apego à palavra do Senhor e o encorajamento de vocês é que a Bíblia seja lida. E Jesus deu para nós uma orientação muito clara: examinai as Escrituras. Exame das Escrituras é muito mais do que uma leitura rápida. É um exame, é uma coisa que leva tempo, que gera pesquisa, que gera apoio, mas é mais fácil assistir o vídeo no canal do YouTube, ou ouvir aqui a rádio, ou um podcast, é mais fácil, mas isso não é o suficiente. Você precisa ter intimidade com as Sagradas Escrituras, ainda que você seja assim, por exemplo, JR, eu leio, mas eu não guardo nada. Alguém fala no versículo aí, não sei o endereço. Olha, você, eu, os 4 aqui sabem, mas eu também não guardo essas coisas. De vez em quando vem um texto, aí eu sei onde é que tá, depois somo o endereço. Todo mundo é assim, ouvinte. A gente precisa caminhar, conhecer, buscar ao Senhor e aprender na palavra. Você precisa contar do que você está vendo, do que você está lendo, não apenas do que você ouviu ou do que você viu. A sua fala, o seu lugar de experiência, onde você diz: olha, eu estive hoje com o Senhor e ele me contou uma coisa impressionante. O que o Senhor te contou? Tá na Bíblia. E não é aquela coisa, sentir no coração, passei assim, não, deu um arrepio e tal, que isso aí é possível. É possível. Mas o nosso ponto aqui é o seguinte, é que a regra é a palavra. Será que não deve-se ao fato de que a gente não valoriza tanto as Escrituras como deveríamos valorizar? Hoje a gente tem 957 versões da Bíblia, né? E tipos da Bíblia, mas nós não valorizamos. A gente às vezes prefere ouvir o que o nosso irmão falou com muita propriedade, um podcast, a pregação de uma pessoa no YouTube, e não desenvolvemos aquilo que nós somos chamados a fazer, que é examinar as Escrituras, né? Então a gente às vezes tem a Bíblia, carrega a Bíblia debaixo do braço, ou no smartphone, ou no tablet, né? E aí, mas não conhece. Então eu penso que um resgate às Escrituras, uma volta às Escrituras, como a irmã falou também, tornar-se bereano. Será que aquilo que está sendo pregado está de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz? Será? Isso dá trabalho, né? Dá trabalho. Dá trabalho. Você tem... Agora, o movimento que mais cresceu é o movimento que caminhou para a linha da sensação. Como o Jorge Parreira estava falando, sentir. Esse foi o movimento que mais cresceu no Brasil. O movimento mais apegado aos exames, que dá o trabalho de você ir lá estudar, pesquisar, buscar informação, esse foi o movimento que não desenvolveu tanto. E aí, eu penso que a gente precisa olhar para esse movimento que cresceu, como é que esse pessoal comunicou? Porque eu acho que a gente tem que aprender e comunicar o que é certo. De que forma a gente pode também atingir e despertar o povo evangélico no Brasil de uma forma que chegue no coração, de uma forma que a comunicação aconteça e ele comece a valorizar, né? De que forma que seja realmente comunicável. Eu tenho a resposta simples para isso. Fica o desafio, né? Simples, que eu acho que todo pastor vai concordar com isso. Pastor sério. Voltar a pregar a Bíblia. Sim. Voltar a pregar as Escrituras, expor as Escrituras e incentivar os membros a fundamentarem sua fé na inerrante palavra do Senhor. O problema é que a gente, muito bem colocado pelo nosso irmão, a gente quer sentir. A gente quer sentir, mas não quer conhecer, né? Nós somos o povo do sentimento, do feeling. A gente quer experimentar, a gente quer arrepio na alma. E a gente não quer conhecer a palavra. Nós somos chamados a conhecer a palavra. E eu acho que o púlpito é responsável por isso. Uma igreja fraca é porque o púlpito é fraco. Os pastores às vezes abrem a Bíblia, abrem um versículo e prega completamente contrário ou diferente de tudo aquilo que está no versículo. Nem passa lá, né? Não, exatamente. Então, é expor as Escrituras, é pregar as Escrituras. Sabe o que eu faço na minha igreja? Eu prego livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Eu comecei Marcos em setembro do ano passado. Estou no capítulo 10. E a igreja está ouvindo toda a Escritura e só a Escritura. E isso faz a diferença na cabeça do crente, que acaba sendo formado
pela palavra e cresce, aí sim, no conhecimento do Senhor. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, pastor, diz que nós devemos ser capazes de dar as razões da nossa fé. Verdade. E não há como buscar as razões da nossa fé se nós tirarmos os olhos das Escrituras. O caminho é direto e reto. Mas eu continuo a afirmar, há um desafio. Ainda assim, não é o movimento que mais cresce. Há um desafio pra gente. Pois é, pastor Fábio, mas eu entendo que, ainda que não seja numericamente comparável, existe um crescimento daqueles que já sentiram e não sentem mais. Eu gosto de rir, mas a gargalhada, se demorar mais do que alguns segundos, ela me tira o fôlego. Chorar também é muito bom, mas se eu chorar muito tempo, eu acabo desidratando. Então a emoção, ela é importante. Sim. É importante que ela exista. Mas se ficar só rindo, só chorando, a emoção, ela tende a ser uma questão passageira. Então, o sensitive aí, que é essa linha que o senhor está buscando, tratando, né? Quer dizer, essa coisa de sentir. Chega uma hora que a pessoa diz, olha, não estou sentindo mais. Eu sentia, não estou sentindo mais. E a gente, quando vai para as escrituras, a gente tem esse embasamento. Eu queria dar uma resposta aqui para algumas linhas de interpretação que eu estou desconhecendo aqui a origem, mas dizendo que a gente não precisa ler a Bíblia toda para conhecer a Deus. Ora, é o seguinte, se você conhecer a Deus, você vai querer ler a Bíblia toda. Perfeito. Concordo? Perfeito. Simples e objetivo. Continue aí, vamos lá. O JR, eu queria, afirmando acerca disso, Paulo, quando escreve a Timóteo, 2 Timóteo 2,15, ele vai aconselhar, ele vai agora pastorear uma igreja, ele vai trazer para ele a importância de procurar se apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Para conhecer bem a palavra da verdade e gostar de leituras. Tem uma coisa que a gente está com uma dificuldade, temos um professor também à mesa, é a questão da leitura por si só. É uma geração que, infelizmente, não gosta de ler. Quando você olha, eu estou falando de uma educação secular, área que também milito, quando você olha para as salas de aula, para ler um livro, é uma dificuldade. Se os pais não fizerem, tem um filho adolescente, vamos ler livro. Vamos colocar, pastor Renato falou acerca disso, lá na nossa igreja, no projeto da Escola Dominical, Bíblia pela Bíblia. Na faculdade, a primeira coisa que nos perguntaram ao chegar a uma década atrás, você já leu a Bíblia toda? Vamos fazer pós, já leu a Bíblia toda? Você não pode querer pregar sobre um livro que você não se aplicou a pelo menos estudar sobre ele. Se ele não te atinge primeiro, dificilmente vai atingir ao trem. Se a você não foi aguçado isso. De fato, é necessário trazer essa responsabilidade para quem lidera, para quem pastoreia, para quem ensina, mas culturalmente falando, brasileiro não é muito chegado ali. E junta-se a isso a geração YouTube, que eu acho que, veja bem, eu uso muito as redes sociais, eu tenho mais de 250 mil seguidores nas minhas redes sociais, eu acho que ela é importante, mas ela não substitui aquilo que eu falo, não substitui o ensino das escrituras, não substitui a exposição das escrituras e não substitui o que você falou com muita propriedade, que é a escola bíblica, que entrou em descrédito no Brasil, né? Porque o povo quer mas não quer estudar a Bíblia, né? O povo não quer compromisso com as escrituras. Aí é uma série de fatores. É um povo que não lê? Sim. É uma geração YouTube pragmático, o pragmatismo ele traz. Para que eu vou examinar se eu posso ouvir o irmãozinho fulano de tal falando no YouTube e ele pode trazer já masticadinho. Rápido no Google. Vou consultar rápido no Google. Né? Então isso tudo é uma série de fatores que corrobora para uma geração evangélica, eu vou usar uma expressão forte, mas que é verdadeira, que é burrificada. Que é imbecilizada em algumas perspectivas, porque não consegue discernir ou separar lé de cré, não consegue. Por quê? Porque não examina, não conhece e não dedica tempo às escrituras. A orientação de Jesus, a última orientação segundo Mateus, lá no capítulo 28, a ordem de Jesus é: façam discípulos. Se a gente voltar para a cultura de Jesus, é o menino que decorou as escrituras, chegou aos 12 anos, passou a discutir as escrituras, chegou aos 18 anos, não voltou para casa para aprender a profissão do pai, mas foi seguir um rabino para ver como é que esse rabino vive as escrituras no dia a dia. A ideia é essa: você ter alguém que lhe acompanhe para aprender como se aplica, como se conhece, como é que se vive as escrituras. E a ordem de Jesus
talvez por uma questão de tradução a gente tenha a ideia de que a ordem está no id. Não é no id, é no fazer discípulos. Talvez a gente reduziu a missão, esquecemos dessa ideia do ensino, do acompanhamento, até formar o discípulo. Talvez a gente tenha muitos membros na igreja, mas poucos discípulos de Jesus, porque não entramos nessa caminhada do aprendizado. Não sei se o senhor concorda, pastor Fábio, que o fazer discípulos é ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Que está no próprio texto. Estou balançando a cabeça? Que tem batismo e tem o eis que estou convosco. Mas assim, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus mencionou textos do Antigo Testamento. Ele não citou todos os textos, mas ele citou textos. A referência, a menção a textos. Jesus é visto pelas pessoas como se ele fosse Elias, como se ele fosse Jeremias. Isso significa que o povo conhecia o Antigo Testamento. Há referências a isso. Nós não somos uma igreja de Novo Testamento. Nós somos uma igreja de Antigo e Novo Testamento. Nós somos uma igreja que entende que a Bíblia é uma só. Antigo e Novo. As Sagradas Escrituras, elas não foram... O não crente, é curioso, quando você conversa com o não crente, é interessante, como você aprende a perceber como eles enxergam. Uma vez uma pessoa me disse, olha, é o seguinte, o Antigo estava tão velho e ultrapassado, tiveram que escrever o Novo. Olha o entendimento. Só que este entendimento de uma pessoa que não conhece a Bíblia é aceitável, porque ele não conhece a Bíblia. Mas alguém que conhece a Bíblia que diz, não, o antigo não vale mais. Ele envelheceu, ele é antiquado, ele caducou. Por isso tem o novo. Então se vive... Bom, não vou nem dizer o nome que era dado à pessoa que acreditava que o Deus do novo e do antigo eram diferentes, mas se vive essa perspectiva, essa realidade, como se ela fosse assim, normal. Então só se fala do que há no novo, não se traz do que há no antigo, a não ser que seja positivo. Venceu o gigante, aí vamos botar aqui o novo aqui, o antigo e o novo aqui juntinho. Com pragmatismo, sim, você liga aquela coisa do homem no centro, ele tem que ser feliz, e aí você manipula de acordo com aquilo que você acha que tem que ser tratado, e não foca, eu usei uma expressão, tota a escritura, em toda a escritura. A Bíblia toda é a palavra de Deus. Então você vê, às vezes, as pessoas, elas pegam um texto do Novo Testamento, faz uma exegese equivocada em cima do texto e diz o seguinte, não, olha, o Antigo Testamento acabou, caducou. E você vê os crentes falando isso, né? Não é isso, né? O Novo Testamento, ele traz luz sobre as revelações do Antigo Testamento. É a palavra de Deus. Ela é inerrante palavra de Deus. O que a gente precisa é examinar as Escrituras, conhecer as Escrituras e aplicar as Escrituras no nosso dia a dia. E a falta da leitura traz isso, essa falta de concatenar ideias para conseguir chegar a uma interpretação correta. Quando eu volto a Paulo, quando ele recomenda a Timóteo, de fato, ele seria uma referência, que a gente está tratando aqui. Quem quer ser referência tem que, no mínimo, procurar estudar. Ele vai falar, 1 Timóteo 4, versículo 13, persiste em ler. Você vai exortar, você vai ensinar, então procura conhecer para não ser equivocado. Ele vai dizer, ninguém despreze, no versículo 12, a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis. Eu gosto desse exemplo dos fiéis. Ele está dizendo, seu nível tem que ser outro. Você tem que estudar de forma que seja para eles uma referência. No trato, no falar, em tudo aquilo que você for fazer. Se tu não conhece, como é que tu vai ser referência? Paulo diz uma coisa interessante quando ele trata o Antigo Testamento. Ele diz que o Antigo Testamento é como um pedagogo, é como uma babá. E aí eu acho que aí está o equilíbrio da coisa. Antes nós precisávamos de uma babá, mas agora vem um novo tempo, que é o tempo da graça. Então só se tem sentido graça e só se tem sentido novo tempo se você entender o tempo da babá, o tempo em que você está aprendendo a caminhar. As leis é para nos dar conta do quanto nós somos imperfeitos e que se continuássemos nessa tentativa pelo mérito, não alcançaríamos. E não foram abolidas. As leis civis, as leis cerimoniais, até a gente entende uma perspectiva. Mas a moral não. Então você vê o pessoal dizendo, não, os 10 mandamentos... Eu já vi gente dizendo, os 10 mandamentos caducaram. Né? Agora nós estamos na graça, Deus é amor. E aí o cara foca no atributo do amor e esquece do atributo da justiça. E aí você cria um Deus anômalo, um Deus distorcido, simplesmente por interpretação equivocada. Então tem que ter um cuidado, desculpa. Fica à vontade, Só tem que ter um cuidado, porque o camarada de repente está ouvindo essa nossa fala, a gente tem que ter sempre o ponto de equilíbrio. Então, peraí,
Então não caiu, eu tenho que continuar circuncidando. Para ele não cair, eu tenho que continuar fazendo aquelas práticas. E aí vem o ponto de equilíbrio. Esse período aí de alcance, de buscar uma salvação pela prática das leis, isso já foi superado na cruz. Agora, quem foi alcançado pela cruz e pela graça, não vai querer viver no pecado. Aí é um outro ponto que precisa ser... É a questão das leis morais, né? Exato. Não quer dizer que a graça vai tirar a nossa responsabilidade, porque eu entendo que agora a gente olha para Jesus e Jesus é o homem que Deus quer que cada um seja, que a gente desenvolva. Então, assim, há uma responsabilidade nossa, chamado discipulado, há uma responsabilidade nossa, chamado caminho da santidade, que está dentro do processo da salvação, que nos leva a querer cada vez mais ser parecido com Jesus. E aí, é claro, a gente não precisa mais circuncidar, mas a gente vai continuar orando, a gente vai continuar agindo com generosidade, como está lá no Antigo Testamento, as orientações, a gente vai continuar, né, buscando a Deus, a gente vai continuar cultuando. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, nada melhor do que a gente voltar para a palavra. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, diz que toda escritura é útil, toda ela. E se é toda ela, o Antigo Testamento também é útil. Claro. Então ele deve ser interpretado... Nesse caso, é praticamente o Antigo. Exatamente, exatamente. Então, assim, todo ele é útil. E dele procedem as leis que ainda permanecem, morais, por exemplo. Então, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, para a graça de Cristo, para o sacrifício de Cristo, e nós precisamos lê-lo nessa perspectiva. E a gente vê nesse texto aí que é divinamente inspirada. Uma das, talvez vocês não tenham passado por isso, mas em algumas ocasiões, quando alguém diz que tal livro da Bíblia não foi escrito por fulano de tal livro da Bíblia não foi escrito por fulano de tal, que são questões interessantes, elas não resolvem a nossa vida, mas é uma discussão boa, uma discussão que ajuda. Mas eu ouvi uma frase que eu nunca mais esqueci. Esses dias eu estava conversando com algumas pessoas sobre esse assunto, inclusive com um cantor que tem sido uma bênção, o ministério dele musical, disse: olha, não importa quem tenha escrito, importa quem o inspirou. Quando a Bíblia é inspirada por Deus, esse sopro que os autores bíblicos ali, que os homens receberam de Deus para escrever, ele traz essa Bíblia completa. E mais uma coisa, eu queria desafiar o ouvinte a 2 exercícios práticos no seu tempo livre, que eu espero que você arrume esse tempo ali. O primeiro desafio é o seguinte: ache graça no Antigo Testamento. A impressão que alguns me passam é que é o seguinte: o Antigo é lei e não tem graça, e o Novo é graça e não tem lei. É verdade. Então, essas interpretações, elas são complexas, porque é o seguinte, é isso ou é aquilo. Então, o primeiro desafio: ache graça. Não é a palavra, não. Não é a palavra, é a graça de Deus, a manifestação da graça de Deus no Antigo Testamento. A segunda coisa, encontre Jesus no Antigo Testamento. Essa perspectiva, é claro que você não vai encontrar o nome dele, mas esse que a gente chama de tipo, né? O que aponta para Cristo. Então veja, eu vou dar um exemplo aqui, e aí se vocês discordarem, fiquem à vontade, porque exemplo é importante no rádio. A gente tem que falar, mas dar exemplo porque as pessoas estão andando, correndo, fazendo uma série de coisas. E essa fala não é minha e eu nem posso dizer de quem é porque eu não me lembro. Mas foi um vídeo que, quando eu vi, me ajudou muito a entender e até a repensar esse tipo de ambiente. Você tem ali o gigante Golias, você tem ali o povo de Israel, Saul entre eles, tá? O povo de Israel, e você tem um menino chamado Davi. Davi é quem enfrenta o Golias e o vence. E a pergunta que esse autor fez no vídeo foi: quem é você nesse texto? E até então eu era Davi, com certeza, não tem a menor dúvida. Venci Golias, sou eu mesmo esse aí. E aí ele, fazendo a sua reflexão, me mostrou que eu não era Davi, nunca tinha sido, que eu era o povo. Porque eu, como povo, não tenho condições de enfrentar o inimigo. Por isso que Deus enviou Jesus para enfrentar o inimigo. A vitória é de Jesus.
Ele me deu. Quem sou eu? Eu tô escondidinho debaixo ali, atrás da tenda, colocando o pessoal na frente. Por quê? Porque quando o centro sou eu venço o gigante. Quando o centro é Jesus, é ele quem vence o gigante. Bom, agora eu vou submeter isso a vocês. Fique à vontade. Deixa eu falar alguma coisa. Eu entendo a tipificação do Antigo Testamento e, de fato, ela é importante e deve ser feita. Eu só tenho muita preocupação com o Antigo Testamento quando algumas pessoas tentam fazer alegorias em cima do Antigo Testamento, criando doutrinas que as Escrituras não criam. E do Novo também. Né? Mas geralmente do Antigo. Por exemplo, o cara chega e fala o seguinte: não, os Eveus, os Eteus, os Jebuseus e os Amorreus. Aí ele vai falar: não, esses aí são os inimigos. O Amorreu, ele aponta pro amor do eu. Eu já vi isso. Não, eu já vi isso. Os filisteus são os demônios. Então, assim, a Reforma Protestante, ela desconstruiu esse conceito alegórico, que era um tipo de pregação que se tinha muito comum na Idade Média. Eu não estou desmerecendo a Idade Média, até porque a Idade Média ela foi importantíssima. E eu, abrindo parênteses, eu divido daqueles que dizem que eram era das trevas, porque não foram. Historicamente, né? Os historiadores já não usam mais. A gente não vai usar essa expressão. Mas eu entendo que tudo tem que ser apontado para Cristo. Os homens do Antigo Testamento foram salvos porque olharam para o Redentor e para o Messias que viria. E nós que estamos depois da morte de Cristo somos salvos porque Cristo morreu na cruz. Todavia, a gente, em nome da tipologia, tem que tomar cuidado, e eu sei que não foi essa a intenção do JR, né? É que a gente não crie alegorias que possam ferir essa doutrina e ferir a palavra de Deus. O que é muito comum por muitos pastores, por desconhecerem a palavra de Deus, costumam fazer. Mas a alegoria é quando eu digo que eu tô vencendo o gigante. Isso. Sim. A alegoria é essa, quando você coloca o ponto ali, né? No ponto, né? Quer dizer, eu não posso vencer, quem vence é Cristo. É ele que vai. Então, aponta no sentido de entender assim, qual é o meu lugar nessa história. Mas aí tá na perspectiva de que você falou muito bem, né? Quem é que tá no centro? É Cristo ou homem? Esse é o ponto. Essa é a questão, né? Porque o que a gente vê hoje é que o evangelho, ou o cristianismo que tem sido pregado, ele é humanista. É o homem que tá no centro. É o homem que tá ali. O culto é pra ele. Você pergunta, como é que foi o culto? Não, o culto foi bom, eu fiquei feliz. Não, o culto é pra você ficar feliz. O culto é pra glória de Deus. Não gostei, problema é seu. Não foi pra você. Né? Bom. Né? Não foi bom. Não, a mensagem, eu queria uma mensagem, né? Eu queria. A alegoria pode ser usada, mas com muita responsabilidade, com muito conhecimento bíblico. Muito conhecimento bíblico. Mas a alegoria, o pastor Renato é o especialista da área da língua portuguesa. A alegoria é um recurso que você pode agora e trazer isso do ponto de vista teológico. Esse que é o problema. Que é uma encrenca do negócio. Você pode usar hipérbole, você pode usar criar metáforas. Jesus contava histórias. Você pode fazer uma série. O cuidado é com a aplicação disso. Quando pega isso, e agora? A alegoria você pode dar um outro sentido pro texto que ele nunca teve a intenção. Exatamente. Agora, nós temos a chave hermenêutica, a chave de interpretação. É o Cristo. A igreja cristã olha para o Antigo Testamento, foi aquilo que você falou, é achar a graça. Cristo é a nossa chave de interpretação. E a Bíblia se explica por ela mesma, né? Esse princípio do paralelismo é importante, você ter os princípios estabelecidos, o cuidado com as coisas, para estar lá oêutico. Aí alguém diz assim, então, meus irmãos, é o seguinte, cuidado com a janela. Não ficando na janela, pode dormir em qualquer lugar, só não durma na janela. Então tem umas aplicações, o Zaqueu subiu na sicômoro, entendeu? Então a pessoa diz aí, ó, você tem que ser como um sicômoro, levar as pessoas para que elas vejam a Jesus. Peraí, fica uns negócios assim. Não, você daqueles 4 paralíticos, daquele paralítico com os 4 amigos. Olha, eu ouvi um cara pregando isso. Aqueles 4 amigos que levaram o paralítico a Jesus eram um amor, o outro era o carinho, o outro era a amizade. De onde que o texto está dizendo isso? Você está alegorizando. Daí, né? Pastor Fábio falou, até no Novo Testamento tem se feito isso. Da alegoria é um Mateus problema. 25, mas pode ser usado de forma responsável. Das 10 virgens, se querer dar a cada personagem da parábola, enquanto ele diz que a exortação, a vigilância e a cerne da parábola proposta, e aí se quer dar cada nome a cada elemento, e com isso fere não só a hermenêutica, mas vai trazer aí um conflito. Mas quem é? Mas tem 5 noivas? Mas tem 10 noivas? E aí fica essa confusão na cabeça do outro. A palavra por si só já se não explica, precisa inventar, né? Precisa inventar. É só pregar o que está ali, e aí eu quero encorajar, volto a encorajar o ouvinte a estudar, a achar no Antigo Testamento graça e Jesus. Pastor Renato. Meus amados, eu quero me dirigir diretamente aos nossos ouvintes e internautas.
por gentileza. Eu quero voltar ao exemplo do JR, que eu achei profundamente feliz. Meus irmãos, você não tem condições, você não é suficientemente corajoso para vencer os seus gigantes. Nós vencemos os nossos desafios em Jesus. Então eu quero que você fique com isso na sua mente. Você e eu, como humanos que somos, caídos, pecadores, afastados da glória de Deus, nós estamos lá no povo, escondidos. E o Senhor Jesus Cristo foi aquele que veio vencer por nós na cruz do Calvário. São 11h56 na 93 Estamos FM. juntos no Debate 93. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores, participantes do nosso Debate 93 de hoje. O pastor Fábio Nunes, obrigado, um abraço, pastor. Eu que agradeço, JR, de estar aqui mais uma vez. E eu quero mandar um abraço especial para Márcia, minha esposa. Segunda-feira fez mais um ano de vida e nós estamos celebrando e agradecidos a Deus por isso. Parabéns para ela. Pastora Carla Regina, obrigado, um abraço. Eu que agradeço o JR, um abraço para todos os ouvintes, um convite para o Supra-Sumo hoje lá na DEVIP, nossa igreja. A gente vai estudar um texto bíblico, versículo por versículo, pastor Renato. Só da Bíblia, ela por si só, e você é nosso convidado nessa noite. Vamos agora aos Renatos. Reverendo Renato Porpino, obrigado, um abraço. Um abração, JR. Quero mandar um abraço para todos da Catedral Presbiteriana do Rio. Um beijo no coração de todos e especial para minha esposa Luana. E lembrando aos queridos, eu faço aniversário domingo. Opa, olha aí, vamos ter festa, hein? Tá, viu, Renato, como é que a informação foi errada? O negócio do almoço não era na casa do Renato Vargens, era na casa do Renato Porpino. Renato Vargens, pastor, obrigado, um abraço, querido. Um prazer mais uma vez estar aqui com os irmãos. Como eu disse, domingo eu estou na Igreja Cristã da Aliança em Niterói fazendo a exposição do livro de Marcos. Se você está por lá, você é bem-vindo. Muito bem, Marcela Bastos, você, hein, Marcela, o programa inteiro na internet, você foi se dando aquela, não deu nem pra mudar o assunto, né, Marcela? A cara dela, olha pra câmera, dá esse olhinho pra câmera aí, ó. Eu só olho pra ele. Olha, mas eu quero dizer, Marcela Bastos, que o estúdio agora ficou mais iluminado com a presença da nossa chefe, que faz aniversário no dia de hoje. Ela veio de onça porque ela estava lá entre as onças. Nós queremos ouvir as histórias dela. Andréia Maier, muito bom dia, Andréia. Parabéns pelo seu aniversário. Obrigada, JR. Estou muito feliz de estar de volta. Foi um momento, eu fiquei ausente, né, numa viagem missionária, que foi assim, eu não encontro ainda palavras para descrever o que nós vivemos lá. E assim, eu acho que eu recebi um grande presente de aniversário agora, né, nesses dias que eu passei lá na Amazônia. Mas estou muito feliz de estar de volta aqui com a minha equipe, com os nossos ouvintes. Meu coração está transbordando de alegria e hoje é um dia mais do que especial para mim. Assim, aniversário, eu não, assim, sou super animada com o aniversário, mas hoje eu tô muito animada. Tô mega animada. Tô vendo. André, nós dissemos aqui. Estou eletrizada, entendeu? Nós dissemos aqui na sua ausência da importância que se tem quando você tem uma emissora de rádio que vai além do papel específico dela. A gente cumpre o papel que tem aqui uma emissora de rádio, mas que propõe aos ouvintes uma reflexão que vai além disso, que não é uma coisa teórica, que envolve a prática, o fato de você estar indo numa viagem missionária para atingir essa comunidade indígena, esse povo ribeirinho, que precisa tanto de ajuda, e que a igreja faz um trabalho extraordinário e você pode não apenas testemunhar, mas também realizar. É aquela coisa de uma coisa você conhecer a distância, né? E outra coisa é você estar no local. Então a gente, para falar de determinadas coisas, né, a gente tem que viver aquela coisa, né? Eu penso assim, desde um pequeno evento que a gente faça na 93 FM, a gente não tem como fazer sem estar lá primeiro para planejar. E para a 93 FM se envolver e poder ajudar e poder falar sobre esse trabalho, a gente tinha que estar lá para ver tudo o que acontece. E realmente o trabalho da Junta de Missões Nacionais é um trabalho maravilhoso, sensacional, que está fazendo a diferença, né, nessas comunidades ribeirinhas que já foram alcançadas. E a gente vai ter a oportunidade de fazer várias matérias, vários vídeos para tentar explicar esse universo maravilhoso dentro do Brasil, mas que é um outro Brasil, né? É um Brasil que está
numa distância incrível, assim, muito grande, que não tem acesso a muita coisa. Então tem um lado que precisa de muita ajuda e tem um lado que nos ensina muita coisa também, né? Então não tem só aquela coisa de que, precisando, né? Eles também nos ensinam muitas coisas. Então, assim, foi uma viagem muito rica, fantástica. Enfim, a gente tá explodindo de alegria. E nós muito felizes e gratos a Deus pela sua vida, pelo seu aniversário. Vamos orar juntos aqui, esse é uma bênção que nós temos aqui, junto com a Andréia Maia. Hoje, quem faz aniversário, Marcela? Vamos lá. Junto com a Andréia, a gente tem o pastor Edmilson, que é da Assembleia de Deus, lá em Nova Esperança, em Belfor Roxo. A gente tem os 2 anos do Ministério Unidos em Cristo em Vista Alegre, os 30 anos do Projeto Vida Nova de Irajá, hoje 72 anos de Nilópolis e 72 anos de São João de Meriti. Olha, a mesma idade? Mesma idade. Mesma idade as pessoas. As cidades. As cidades. As pessoas que impressionante, eu tô realmente impressionado. As pessoas não, JR. Marcela, e amanhã, Marcela, vamos lá, foco aqui. Amanhã debate... a gente tem a continuação daquele debate bíblico. Do dinossauro, é amanhã? É amanhã, o dinossauro. Não, podemos começar com esse assunto? Eu acho que deve, né? Que já tá. Resolver esse negócio de dinossauro, tá na Bíblia, não tá na Bíblia, o que aconteceu? Se tem algum fundamento bíblico pra gente dizer alguma coisa a respeito deles, que o pessoal tá ansioso com esse assunto. Pode ser, Marcelo? Pode ser, combinado. Então pode ser? Pode. Tá combinado então. Muito bem. Muito obrigado aqui aos nossos ouvintes, os nossos queridos debatedores, o carinho dos nossos ouvintes aqui, mandando mensagens especiais aqui através das nossas redes. Nós vamos orar e vamos agradecer a Deus pela vida dos aniversariantes. Vamos lembrar de maneira especial a vida da nossa querida Andréia Maia. Temos dito aqui, quero reiterar, e já disse isso aqui na ausência dela algumas vezes, que muito do que é feito aqui na rádio, que nasce no coração dela, é para fora, é diferente, é para servir a cidade, é para tomar conta das pessoas que precisam. Então nós temos várias ações até hoje, doação de sangue, de medula, ações especiais que geram oportunidade para as pessoas, oportunidade de emprego, oportunidade de se ajustarem do ponto de vista legal. Sabe, são tantas coisas que têm sido feitas ao longo desses anos, plantação de árvores, meu Deus, é uma lista enorme e a gente reitera isso aqui, que boa parte dessas ideias nasce no coração dela e quando não nasce, ela abraça outras ideias, que é uma outra coisa boa. Não fica como uma ideia específica dela, mas ela abre isso, abraça isso torna 93 FM uma emissora de rádio muito especial. E hoje, pela vida da Andréia, nós queremos agradecer ainda mais e colocá-la nas nossas orações. Eu queria convidar você, querido ouvinte, a estar orando pela Andréia Maia, que você se lembre dela em suas orações. Ore por ela, pela sua família, pelo seu trabalho, pelo seu ministério. Ore, porque quando nós oramos, nós abençoamos e somos abençoados. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o teu nome neste dia de forma especial. Nós te agradecemos por esta rádio, porque muito mais do que cumprir o papel de comunicação, esta rádio cumpre o papel de levar a tua palavra. Nós colocamos nas tuas mãos, Senhor, a Andréia. Abençoa a tua filha com toda sorte de bênçãos e juntamente com ela todos os seus. Colocamos nas tuas mãos, Senhor, o nosso querido irmão J.R. Vargas. Muito obrigado por esta condução. Colocamos nas tuas mãos o pastor Fábio Nunes, a pastora Carla Regina, o pastor Renato Vargas, todos os que trabalham na técnica, Marcela, todos os nossos ouvintes. Senhor, que este dia seja marcado de forma especial pela tua bênção. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.